Online. Opa, Ô, gente, boa noite de novo. Poxa, desculpem, o OBS desconectou da minha conta, sumiu o chat, e sem o chat fica mó difícil de conseguir fazer a nossa live. Chat pausado devido à rolagem. Vocês estão me. Boa noite, tá me escutando aí direitinho? Dá o feedback aí. A Karen já apareceu aqui, Marcos. Olha lá, a Karen, que opa, botão boa que noite, pula. Karen. Desculpa, Karen, tomara que você volte aqui agora, de novo na live e tal, porque realmente entramos atrasados porque deu problema no meu PC e tal, e desconectou da live, não dava pra saber. Aí tentei por um outro, e aí, olha lá, Oliver. E aí, Oliver tá escutando aqui. O sorteador de palavras de novo entrou em modo aleatório, pelo que eu vi aqui, né? Deixa eu só ver se eu consigo arrumar. Que ele ficou fora de. Olha lá, agora apareceu, né? Olha lá, a Karen voltou, Karen, desculpa, meu Deus. Aqui a gente tava falando aqui pro Marcos, não sei, acho que vocês não pegaram. E desconectou do nada da Twitch e eu fiquei sem o chat, né? E aí fica difícil de fazer a live também sem o chat, eu não quero, né? Dá boa noite, viu, Marcos? Boa noite, boa noite a todos que estão aí e que tiveram paciência até agora, né? 20 minutos eu batendo cabeça aqui, gente, com esse negócio e vocês estão vendo, né, que... Ah, Marta Mota, boa noite, Marta. Desculpem o atraso, gente, problemas técnicos. Vou apresentar, né, porque aí vai o estilo podcast, né, bonitinho a partir da apresentação, nossa versão em áudio. Olá, olá, estamos aqui com o nosso Caô Crimes, eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Marcos Noriega, hoje é o seu dia, aliás, sua noite de caô, né, Hum, Marcos, né? sim, O caô sim. da vez é do Marcos. A gente andou tendo, assim, uns programas que foram para uns lados muito loucos, né? Foi para terror, foi para uma seriedade, né? Tô quase mudando esses Uhum. tópicos aí, né? Mas aí vocês me digam depois se tá interessante e tal. Porque o nosso sorteio, a gente tem aquela listagem que a gente vai mexendo nela, né? Quando repete a temática, a gente sorteia de novo. Sim. O K.O. Crimes aqui, para quem não conhece, quem está conhecendo agora, ele é um programa onde a gente inventa, né? Crimes, né? Não tem o gênero true crime. A gente inventou o K.O. Crime, né? Que é para ser também uma Uhum. experiência de você, sei lá, fazer um storytelling, contar histórias, né? Fazer humor, né? A gente ama fazer programas bem humorados, né? O sorteio desapareceu de novo aqui. Não sei por que fica mudando aqui a posição do sorteio aqui no. Agora que eu tô vendo aqui, ó. Ó como ele fica sumindo no coisa aqui, ó. Eu e os meus problemas técnicos aqui, gente, tem que ter paciência, viu? Agora aparece aqui a palavra lá, mas não aparece o resultado. Uma vez aconteceu isso, a gente estava, sei lá, a gente estava no ao vivo, aí eu fui ver, não aparecia o resultado. Eu falei, caraca, meu, agora subiu demais. Falei, caraca, quer dizer que as pessoas não estão sabendo se eu tô. Vai ter que confiar em mim, né? Uhum. É isso, né, Marcos? Então é isso. Caô Crimes, inventamos histórias. Normalmente a gente está elaborando assim. Eu conto uma vez, Marcos outra. Depois a gente faz ali um esquema de dividir tempo, né? Que eu gostei disso daí, né? E tal. O único problema é que o domínio da história não fica na nossa mão, né? E o bom da gente começar uma história é a gente saber como quer terminar. E na minha opinião, acho que é bom a gente não ter muito, como é que se diz, muitos personagens, né? Que aí vira uma tremenda confusão, né? Uhum. Ou não, né? Vai que de Às repente é uma vezes confusão boa. às vezes a graça tá na confusão, né? Não, sim, sim, tem graça na confusão, sim, concordo contigo, né? Mas e aí, Marcos, você está preparado aí pro caô? Porque eu vou acessar aqui as nossas listas aqui então, para a gente começar com o sorteio. Sim, É, a gente começa sempre com armas, né? Deixa eu só colocar sim. aqui, vamos lá para as armas. A nossa listagem está muito pobrezinha, né? A gente tem que melhorar essa lista aqui, mas eu vou fazer o seguinte. Tem até bolovo de rodoviária. Vou fazer o seguinte, eu pego uma parte da lista e depois eu pego outra, é assim que eu tô fazendo com essa listagem, né? Uhum. Para poder evitar que repita
palavras. Deixa eu ver se apareceu aqui, ó. Apareceu já. Tá? Então, Marcos, agora são armas, tá? O sorteio de temática. E depois eu vou escrevendo aqui no texto e deixo na tela. Beleza? Uhum. Vamos lá então, vou sortear, tá? Olha lá. Deu Zarabatana. Opa! Zarabatana, já vai já. Eu vou também, eu também vou anotando aqui para ficar registrado na tela, tá? Do sorteio aqui. Aguenta aí, Zarabatana. Zarabatana. Nossa, Zarabatana, hein? Tá aí uma arma muito interessante, hein? Uhum. Eu acho. É uma arma que você, para quem tem fôlego. É, tem que ter fôlego aqui, ó. A Marta falou que tá com a caneta e papel para anotar tudo e não perder nenhum detalhe. Olha aí, Marcos, você não vai poder deslizar, hein? Que nossos ouvintes fiéis aqui estão acompanhando. Ah, mas imagina, se eu cometer algum agafe, o pessoal avisa. É bacana que o pessoal esteja acompanhando. É, não, eu cometo muita gafe. Eu tava escutando gravações anteriores que eu edito, falei, meu Deus, uma hora eu falo um negócio, daqui a pouco eu falo outro. Vamos lá então, deixa eu ver aqui, ó, locais. Agora vamos para a parte de locais. Tá. Locais a gente também tá fazendo aqui tô fazendo a seleção da segunda parte da listagem também. Então, bora lá, vai aparecer para vocês aí que eu vou colocar. Certo. Prontinho, deixa eu ver se apareceu aqui, ó. Tá aí, gente, ó, porão, praça, igreja, presídio já foi, hein, que virou masmorra, mas pode ser presídio ainda, né? Então vamos lá, Uhum. sorteando, tá, Marcos? Certo. Boate, Marcos. Opa! Porque o pessoal não. Olha, tem gente que não vai pra boate sem levar sua zarabatana. Tem gente que, se não levar, nem entra. Eu não queria estar no teu lugar agora, que eu já ia estar com a cabeça já fundindo já. Muito bom, cara. Vamos lá então. A arma zarabatana, local boate. O terceiro eu acho mó legal essa adição que a gente fez que dá um complemento muito bom pro negócio. Uhum. Tá, vamos lá. Pode gerar absurdos assim inacreditáveis, né? Não, se der repetido, eu sorteio de novo, tá? Uhum. Vamos lá então para a terceira parte aqui. Aguenta aí. Acho que tem muitas palavras, mas tudo bem. Vamos ver se ele resposta. Nossa, se ele resposta não, né? E eu que coloquei os últimos dias de Pompeia aqui no coisa. Deixa eu até tirar porque. Não, mas se for, pô, a gente faz uma boate nos últimos dias de Pompeia, hã? E com zarabatana. Olha aí, ó, gente, tá aí então. Bora lá, então vou última parte do sorteio, tá? Olha que inveja! O universo da Jane Austen, Marcos. Que eu tô louca pra pegar esse Uhum. daí, porque apareceu o universo da Jane, né? Só pra vocês, mas é o universo da Jane Austen. Porque eu sou muito fã de Jane Austen, eu tô louca pra poder pegar um episódio assim nesse estilo pra poder ficar fazendo vozes de Mr. Darcy e tal, né? Mas é isso, Marcos, Uhum. então. Deixa eu até anotar aqui na listagem aqui. Arma Zarabatana, local boate, como, né? Dentro do universo da Jane Austen, né? E, e aí vamos ver. Deixa eu anotar aqui, ó. Universo. Aguenta aí. Tá me trollando esse teclado aqui, gente. Aguenta aí. Tá vendo? Só porque você não quer, o negócio deu certo pro teu lado. Universo Jane Austen. Que eu que queria, né? Jane Austen. Pronto. Certinho, ó, gente. Então tá sorteado, ó lá. Aí é bom que a gente faz o bagulho ao vivo, né? Quem sabe faz ao vivo. Ou melhor, quem não sabe faz ao vivo. Ó lá, a Karen falou assim, ó. Por que acertar alguém com uma zarabatana na boate deve ser fácil? Né não? Né? Local de onde vai acontecer o negócio. Deixa eu fechar aqui a captura de janela e deixar o texto, então. Pronto, tá aqui, ó. Ficou tanto quanto pequenininho, né? Deixa eu só até arrumar ele aqui, ó. Ficou grandinho, pra dizer o mínimo. E, cara, é isso, né, Marcos? Pois é, estamos aí, começando atrasados aí por problemas técnicos. E eu escrevi Jane Austen Uhum. errado, deixa eu arrumar que o toque é foda. Deixa eu arrumar aqui, aguenta aí. Olha lá, foi comido a letra E aqui, aguenta aí, pronto, agora foi.
certo? E então, vamos lá então para sua história, que oficialmente agora lá no podcast começa a tocar musiquinha. Então, para quem quiser escutar a versão em áudio, viu, que a gente já está deixando disponível tanto lá na Orelo, como na Orelo é legal, porque a Orelo, além de tudo, eles dão uma forcinha pra gente que é o produtor de podcast, né? Mas também tá lá no Anchor, Spotify, tá? O nosso Caô Crime. E aí, Marcos? Bora aí, começando o caô. Muito bem. A gente está no final ali do século XIX, né? E Inglaterra, época vitoriana, inclusive, e nós tem uma boate, por incrível que pareça, existem ali nas cidades inglesas ali do período vitoriano casas noturnas. Claro que tem. E casas noturnas, assim, inclusive de reputação muito questionável, que os cavalheiros vão frequentar escondido. Uhum. Nós temos um sujeito que é o Foxworth Notting Hill, Lord Foxworth Notting Hill, Notting também Hill. conhecido como Fox. Oh, adoro esse nome, que eu lembro do cara do Arquivo X. Isso. O nosso amigo Fox, ele é um lord e ele está com os amigos numa boate que acho que a boate que chama-se Vitória Bolada. Vitória É, Bolada. Aham, aham. isso. É uma boate. Na entrada da boate tem uma enorme cara da Rainha Vitória com a expressão de raiva, uma expressão que ela tá de mau humor. Né, assim, é uma cara enorme dela e ela tá com a boca aberta de raiva e a boca dela é a porta. Então os nobres entram por ali e estavam Oh. lá curtindo o seu som, né? Ah. É, você tinha uma banda ali tocando, era uma banda com cravo, com violino. Eles estão tocando aquela versão de This is the rhythm of tonight, versão com cravo e tal, que é uma Isso, boate. eles estão tocando assim um madrigal pesadão, sabe? Aquele negócio mesmo que é pro Madrigal, pessoal. madrigal pesadão. O que é um madrigal, Marcos? O que é um madrigal? O madrigal é um tipo de música, né? Ah, Mas bem pesado, sabe? Um madrigal ali que olha, o pessoal tá batendo as solas dos seus sapatos de luxo no chão e fazendo um barulho ploc, ploc, ploc. É difícil de descrever dezenas de lords batendo o salto alto dos seus sapatinhos no chão. eu Assim, consigo. os Eu, nossos eu ouvintes, lembro de Orgulho e né? Preconceito, lembra a bateção de pé naquele salão? Uhum, sim, sim. E tem um forte cheiro também no ambiente de perfume é, exagerado, perfume de dandy, sabe? É Sim. difícil de descrever também o que era o cheiro dos perfumes no final ali do século XIX, porque as pessoas não tinham o hábito de tomar banho todo dia, nem toda semana, Mas qual que né? era o condado? Tem um condado, assim, uma localidade, assim? É tipo perto ou não de Abershire, Leicestershire, algum shire? É o condado de Wellingtonshire. Oh, sempre tem shire, né? Ou então Bath. Bath. Isso, Ah, exato. Porém, o que acontece? Esse nosso amigo, o Foxworth Notting Hill, o Fox, ele está noivo de uma moça muito bonita, muito simpática, chamada Jack Sting Holmes. olha. Mas E ela é tratada sempre como Jack? Jack é tratada Jack como Jack. com Ele CKI, disse né? Jack. isso. Tá. Ele disse para Jack que ele estava indo para o interior numa missão humanitária para socorrer fazendeiros e camponeses que tinha havido um surto de antrax. Caraca, mano. E ele falou: não, eu vou estar ali em viagem para ir socorrer os camponeses e os fazendeiros que tiveram grandes perdas por causa do surto de antrax. Ele está na boate, né? Uhum, Vitória uhum. Bolada, né? Certo, certo. Exatamente. Essa boate também é frequentada por, digamos assim, damas né, de profissionais do amor, digamos assim. E Entendi, ele, entendi. né, a Jack tá lá em casa com as suas irmãs
contando para o pessoal, nossa, como o Fox é galante, como o Fox é intrépido, porque ele foi se arriscar lá nos rebanhos atacados pelo Anthrax e socorrer os camponeses. Eu estou muito preocupada com ele, né? E o Fox está, na verdade, na boate, com um belo, né, copo de bourbon, Certo. sentado, escutando o pessoal tocar cravo, enquanto damas, né, profissionais do amor estão ali disputando Pô, o mas tem dinheiro a tua dele. história, assim, tem damas profissionais do amor, mas elas estão, dentro da história, elas estão muito ocultadas, né? Porque as mulheres tinham uma preocupação muito grande, não, com a sua, né? O que iriam falar delas, né, e tal, né? Sim, mas Tipo, elas não dá estão pra ali. ser aquele básico puteiro, por exemplo, entendeu? Que dá problema. Não, porque na verdade é uma boate, tem música ao vivo, Sim, e sim. ali Mas não pode ser oco- boate, né? Nessa época eles chamavam de quê? eu não sei, mas digamos que seja Um uma espécie salão de de boate, né? dança, um salão de dança, pronto. Pode ser. É. Né? Um local para divertimento de cavalheiros. Bom, Opa! porém, Ah, de repente, escuta-se um barulho de vidro caindo no chão e quebrando. Era a taça de bourbon que estava nos dedos do nosso amigo Foxworth. Ela cai no chão e se despedaça. Logo em seguida, ouve-se o barulho seco de um corpo caindo no chão. É entendi. Foxworth que cai no chão. E as pessoas começam a procurar e elas começam assim. O que aconteceu com ele? No ar começa a ter um cheiro. Você sabe um cheiro forte de produto químico? Entendi. Tu não vai matar o salão Como? todo, hein? Tu vai matar o salão todo por Não, Antrax? não, não. Ah, Porque, na verdade, o nosso amigo Foxworth, não, ele não foi atrás de Anthrax coisa nenhuma, ele tá na boate, ele saiu papo que ele falou entendi. pra noiva dele. Ele cai, mas ele tá com algo espetado no pescoço dele. Certo, sim. As pessoas não sabem, porque a maioria das pessoas ali não faz ideia do que seja uma zarabatana, nunca viu uma zarabatana. Mas ele está com um dardo enfiado no pescoço. Esse dardo tem uma grande pluma azul fixada nele, Certo. e nessa pluma azul, amarrado ali no dardo e na pluma, tem um papelzinho, que quando você abre o papel, Ah. está escrito é, a mão negra faz mais um. Caceta, mano, agora ficou complexo, hein? Ficou interessante, hein? Caramba. E assim, e a arma do crime, né? Vai ter algum investigador essa história? Como é que funciona? Primeiro chega o pessoal da polícia. É claro que todos os cavalheiros que estão ali pedem extrema discrição, porque na verdade nenhum deles, para suas famílias, esposas, noivas e para os seus párocos de igreja, disse que estava ali na boate, né? Estavam todos fazendo trabalhos beneméritos e caridosos ou né, em missões assim muito importantes. Então, houve um abafa ali feito pela polícia, porém, o investigador, o Demian Demian. Lincolnshire, Certo, não, tudo bem, tu fez uma pausa dramática agora. né? O Demian Lincolnshire, também conhecido como Dedê, né, para o pessoal lá. O nosso investigador, o Dedê, ele é um cara da Scotland Yard, é um cara com ele tem muita experiência em atender casos que envolvem presepadas envolvendo cavalheiros e que precisa de descrição. E a Ele Scotland Yard já tinha na época vitoriana, né? Antiga assim? já tinha na Ah, Scotland Yard, né? entendi. Inclusive as pessoas aí podem pesquisar, né? E vão descobrir que a nossa história aqui ela é de uma precisão histórica impressionante. 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 Professores de história podem opinar. Exatamente. Enfim, é claro que o Dedê não demora muito a perceber que a causa da morte é um enorme dardo que está cravado no pescoço do morto.
né? Ele, inclusive, ele dá um show de investigação, porque ele chega assim, olha pro morto e fala: Isso aí foi dardo. Ah, E o pessoal, certo. nossa, Aham. Foi que, dardo, que hein? detetive genial. E quando ele puxa o dardo, ele sente um forte odor na ponta do dardo. Isso é algum veneno. O pessoal, não, Ah, sério? não é. Qual é que é Não é aquele meme? Tem o possível. Sherlock Holmes aqui, né? Acho que temos um Sherlock Isso. Holmes. Esse cheiro forte é de alguma substância venenosa. Por É. isso que ele morreu imediatamente. O pessoal, olha, parabéns, detetive. Ó, E você está sendo elogiado aqui. A Marta falou Scotland Yard, que categoria? E a Karen diz qual tipo de veneno. Ó, ele está falando que o veneno, né, tem um odor forte, pelo que eu entendi, né, Marcos? isso, Entendi. ele tem um odor bem pronunciado. É claro, o nosso detetive, ele não vai na hora conseguir saber o que. E aí inclusive, ele fala o seguinte: olha, é muito difícil alguém conseguir lançar esse dado, a pessoa tem que ter mãos muito habilidosas. Porém, ele é interrompido por um dos cavalheiros que está ali presente, que ele se apresenta como Professor Comênios. Professor Comênios. Muito bom. Isso. E ele diz o seguinte: olha, seu investigador, seu detetive, na verdade, esse dado não foi jogado por alguém. Esses dados são disparados através de um tubo chamado zarabatana, e a pessoa assopra. Aí ele, doutor Comênios, muito, muito bem, muito bem. E o doutor Comênios explica que a zarabatana é um tipo de arma que antiquíssimo, que foi que apareceu, não se sabe exatamente em qual local, né, do mundo a zarabatana apareceu primeiro, mas ela logo o uso dela se espalhou por toda a África, Ásia, Oceania, não, América Uhum. e enfim, dizem que na verdade ela foi desenvolvida pelos nativos de Tokelau. Toquelau é ótimo, sim. Que é Sim, aquele nome que você vive falando aí que, né? isso, ela é uma ilhota do Pacífico, Aham. que tem aproximadamente uns 5 ou 6 habitantes, provavelmente, e não se sabe exatamente por quê, apesar de ser tão pouca gente e a ilha ter, tipo, 200 metros quadrados, as pessoas resolveram ficar matando uma outra à distância, assoprando dardos. Aham. E é um fenômeno inclusive, os antropólogos estão estudando até hoje. O porquê disso. Mas não vem ao caso. Foi uma zarabatana e foi usado um veneno. Certo, certo. Tá interessante, muito legal. O dardo é enviado para os laboratórios da Scotland Yard. Né? Obviamente que nessa época, os laboratórios da Scotland Yard, eles eram meia dúzia de tubos de ensaio e meia dúzia de pipetas, uma série de substâncias químicas que você tinha ali, que normalmente, quando eram despejadas nas armas dos crimes, acabavam destruindo a arma do crime, antes de conseguir se tirar qualquer conclusão. E Aham. você tinha um grupo ali, vários naturalistas, né, e vários cientistas que ficavam analisando as provas ali, as evidências físicas e tentando chegar a uma conclusão, e isso gerava muitos debates. Alguns crimes estão sendo debatidos há mais de 30 anos pela junta ali de naturalistas que analisa os dados, né? Hum. E, enfim, já teve inclusive duelos entre eles ali, porque um tinha uma opinião, outro tinha outra, um deu um tapa na cara do outro e terminaram É. duelando no quintal. Ô, Marcos, aqui estão questionando como é que vão dar a Marta, tá falando como é que vão dar a notícia pra Jaque? Porque a Jaque tá sendo. Cadê a Jaque na nossa história, coitada? Uhum. Sim, é, eu vou fazer um pequeno adendo agora para Jack. Estamos na casa da Jack. Ela está com as irmãs, a mãe está na sala fazendo seus trabalhos do dia, né? Que consistem basicamente em observar os vizinhos e fofocar, né? O Claro, pai, sim. Toda mulher faz nessa época, acho. Não. o pai dela está também muito concentrado no trabalho
dele, que é ficar na outra janela olhando os vizinhos do outro lado para poder fofocar também. E no final do dia, ele e a esposa trocam muitas impressões sobre a vida alheia. Mas isso não vem ao caso. Claro, sim. Jack está ali com suas irmãs, né? Quando batem a porta. Eles pedem para a empregada abrir a porta, quando ela abre, estão ali três cavalheiros luxuosamente vestidos com roupas escuras, com suas cartolas, com a roupa de luto. Nossa. Jack fica sem reação, porque ela olhando aquelas roupas ali, roupas que se usa, né, em cortejos fúnebres, ela logo espera o pior, né? E o Norton, que é um dos amigos do nosso falecido Fox, Uhum. sente-se, Jack, por favor. Ela senta, ele toma a mão dela entre as mãos dele. Nosso querido Fox foi heroicamente morto por uma vaca. Vaca. Sim, foi atacado por uma vaca que estava doente de antrax, enquanto tentava salvar uma criança que estava ali para ser atacada pela vaca. Nossa, meu. Ele conseguiu salvar a criança, mas infelizmente os dois chifres da vaca cravaram-se profundamente nele e o que o levou à morte. E Jack imediatamente fala, mas as vacas têm chifres pequenos. E ao que Norton imediatamente deve ter sido um touro, então. Provavelmente foi um touro. É que eu não entendo muito de animais. A senhora deve, né, me desculpe. Um touro que estava contaminado e ia matar uma criança, mas heroicamente Fox pulou na frente e recebeu a chifrada do animal. Não, e detalhe, lembrando que eles estão inventando essa história mirabolante aí, porque o cara tava lá no salão de danças, né? Uhum. E tal, curtindo um som e dando umas paqueradas, né? Isso. E aí a Jack fala pro Norton, e vocês não tiveram como ajudá-lo? E o Norton diz, não, eu estava lutando bravamente para conseguir juntar as ovelhas que ainda não estavam contaminadas e impedir que elas também morressem, e os outros estavam ocupados socorrendo as pessoas e as crianças doentes. Esse Lodge aí que faleceu, né? A Karen até aponta aqui com toda razão, né? A Jack vai acreditar nesse caô porque essa galera não fazia nada nessa época. Ele era um Lodge, um cavalheiro que botava a mão na massa? Esse cara, Marcos? Então, a Jack também questiona isso. Ela fala, mas nossa, eu nunca vi vocês sequer pressionarem uma abotoadura da roupa de vocês. Sim, mas quando há dificuldades, a nossa classe também arregaça as mangas e demonstra a nossa intrepidez, a nossa coragem e o comprometimento que temos com os nossos empregados e com os nossos camponeses. Esse é um caô, né, carinha? Esse é um caô. Mas e aí, como é que fica a coitada da Jack? Ela começa a se desmanchar em lágrimas. E quanto mais ela chora, mais o cavalheiro Norton enxuga com um lencinho perfumado, né? Com cheiro de lavanda, as lágrimas dela e cada vez mais aperta a mãozinha dela para que ela se sinta reconfortada, né? Enfim. Já tá querendo tomar o lugar, hein, do parça lá, vai vendo. Não, ele fala para ela, olha, você, uma moça tão bela, tão bem educada, com uma família oriunda de uma família tão rica e tão distinta, não terá problema para encontrar um belo, galante, rico e excelente rapaz para se tornar noiva novamente. E, inclusive, ele pode estar, inclusive, mais perto de você do que você imagina. Né? E Jack, nesse exato momento em que ele fala isso, solta a mão dele imediatamente e devolve o lencinho de lavanda, com o cheirinho de lavanda. E fala, obrigado por você ter vindo, mas eu acho que agora eu quero ficar sozinha aqui com o meu luto, caminhador. Permita-me uma parte aqui de curiosa. Esse Norton, que é o chavecador, né? Ele era um cara bonito, como ele era? Né? Ele tinha algumas características assim que são interessantes de
de colocar na nossa história. E a própria Sim, Jack, sim, como é que ela era, a aparência física, né? Pra gente poder saber um pouquinho como é que é, né? Curiosidade. sim. Você sabe a Keira Knightley? Olha, sim, do sorrisão, do orgulho e preconceito. Uhum. Aham. Isso. Só que você pega a Keira Knightley, faz a boca dela ficar 2 vezes maior e os dentes dela 3 vezes mais projetados para frente. Que É mais ou menos isso? assim, a nossa querida Jack. Não, O então acho que nosso, Jack noqueou hoje a mulher. Uma boca assim vai engolir a pessoa viva. o Norton, você viu lá o vídeo da harmonização facial do Marrone? Nossa, Marco. Já tá virando história de terror isso daí, ó. O Norton, ele tem exatamente aquela cara do Marrone depois de fazer Gente, a eu não durmo. harmonização facial, só que o Norton tem 19 anos. Então você 19 imagine anos com essa carinha de 60 estragada no Marrone. isso, Sei. né? Isso porque ele teve uma vida dedicada à leitura, aos estudos, nunca fumou ópio, nunca frequentou lupanários a noite toda, nunca ficou se embebedando de dias e dias seguidos de absinto, né? Cheio de gota, né? E tal, com a pálpebra meio caída do último ataque cardíaco que ele teve, né? Devido ao Sim, excesso sim, de absinto, sim. exato. Mas ele se considera um excelente partido e um homem de uma beleza praticamente apolínea, né? É. Mas Apolínea, olha que palavra luxuosa, hein? Mas Caramba. voltemos à investigação. O É, DD, né, Damian Lincolnshire, o nosso detetive, chega no laboratório da Scotland Yard. é. Esse laboratório é uma ampla sala, é, bastante fedendo a mofo, sim, sim, com um cheiro fortíssimo de mofo, um cheiro fortíssimo de enxofre, um cheiro fortíssimo de amônia e de outras coisas que você não consegue definir muito bem. Suor, é, O Marcos, as características do crime dele sempre tem muitos odores e cheiros, né? uhum. Muito bom. Ah, Todos os móveis do local. Um dia foram maravilhosos móveis vitorianos. Estão todos com sérios problemas devido a todos os acidentes que aconteceram com substâncias químicas ao longo dos anos olha, ali. sim. Né? E aí, nesse laboratório, você tem ali, num ritmo frenético de uso das substâncias e dos materiais ali do laboratório, uma meia dúzia de anciões, né? Sim. 3 deles estão sentados em divãs, dormindo, com baba caindo do lado da boca. Yeah. Dois, outro está lendo um enorme livro que o investigador acredita que seja um compêndio científico de investigação, mas ele descobre que, na verdade, é o anedotário da corte. Anedotário, livro de piada do Costinha, da época, sei. Isso. E tem o último está ali mexendo, né? Nos tubos de ensaio, nas substâncias, freneticamente, e ele chega e fala: pelo menos um de vocês está aí trabalhando no reconhecimento do veneno, né? Aí o cara, não, na verdade, eu estou tentando criar uma nova bebida aqui, uma nova modalidade de aguardente. Mas Que o senhor beleza. veio fazer o que mesmo aqui? Não, eu quero saber a respeito do dardo envenenado que acabou tirando a vida de um cavalheiro naquele local. Que local? Na igreja, onde eles estavam, numa missa. Ah, tá, muito bem. Certo. Sim, sim. Não, certo, certo. E não foi. Nós já conseguimos definir o que foi esse veneno, meu senhor. É? Sim, sim. Ele é de uma árvore chamada Stigmata alonsa. A onça estigmata. Sei, sei. Stigmata alonsa. Muito bom. Ela é uma árvore que veio de um local chamado Tokelau, as sementes dela. Aí ele, como é que Certo. é? E essa árvore, a casca dela, ela possui substâncias altamente tóxicas que uma pequena quantidade, se for colocada na
da corrente sanguínea de alguém, todos os músculos da pessoa relaxam imediatamente a um estado completo de relaxamento. Isso, claro, faz com que o coração pare, a respiração pare, tudo pare, né? Olha. E a pessoa morre quase que imediatamente, mas ela morre bem relaxada e bem sossegada. Entendi. Não sei se isso, né? É interessante esse veneno, né? As características dele, né? E tal, Certo. sim. O detetive, então, vai até a alfândega, né? Obviamente, fala muito bem, quem trouxe essas sementes desta árvore. E é, ele descobre que essa semente especificamente e outras, elas são trazidas por uma firma que é a importadora Sting Holmes. Olha só, ele tá conseguindo respostas, hein? De passo a passo. Isso. Sim, sim. Como era o sobrenome da Jack mesmo? Ah, não faço a mínima ideia. Não tô anotando no bloco de notas, não. Jack Sting Holmes. A firma Ah, pertence ao pai dela. tan, tan, tan. Tá, a história tá né? Se construindo aqui a face desse crime, a face talvez desse possível criminoso. Muito bom. Exatamente. Até porque a gente vai, né? A gente tem menos tempo hoje, né? Não, vai falando aí que eu tô achando interessante. A Marta tá acompanhando, a Karen também. E a Uhum. Marta até comentou que tá levantando muitas suspeitas esse consolador aí, né? Esse chavequeiro. Certo. Exatamente. Sim, sim. Bom, o nosso amigo Dedê, ele vai, obviamente, até a casa dos Sting Holmes, da família Sting Holmes. É um palacete muito bonito, né? Enfim, eu não falei esse detalhe quando os três mentirosos foram lá consolar a Jack. Que são pessoas ricas, né? E tal, né? Sim, sim. O pai, a Marta pergunta, é uma pergunta ótima. E aí, o pai era contra esse noivado de alguma maneira? Ele dava demonstrações de não ser muito favorável ao noivado da Eu Jack? já chegaremos lá. Opa, beleza. Quando o nosso amigo, o nosso investigador, o Dedê, chega na casa, Entendi, Dendê. Tu fala, pô, é uma zarabatana e tem um investigador chamado Dendê. Aí é foda. ele encontra exatamente o pai da Jack, o senhor Ford Sting Holmes, conversando com quem? Com o Norton. Que não é o antivírus. Isso. E aí, quando ele entra, ele fala: Senhor Norton, o que faz aqui? Eu tenho vindo consolar a noiva do meu amigo falecido, a Jack. Certo. Entendo. Senhor Ford Sting Holmes, eu poderia ter um minuto de conversa com o senhor, por favor? Sim, pode sim. Norton, por favor, meu rapaz, espere lá no, no outro cômodo. Por favor, sirva um chá quente para o nosso investigador. E você, Norton, gostaria de alguma coisa? Pode ser um bourbon. Muito bem. Olha. Pode se servir no nosso, né, na adega que fica ali ao lado. Certo. E o Dedê fala: Bom, senhor Ford, eu estou aqui com uma nota de importação que eu consegui na alfândega. O senhor andou importando algumas sementes de uma árvore cujo nome científico é Stigmata lonça. Sim, sim, verdade, verdade. Elas estão plantadas aqui na parte de trás da minha casa. Eu poderia vê-las? Sim, claro, eu levo o senhor. É uma árvore muito exótica. Veja que interessante. Ela tem essa copa com essas grandes folhas divididas em pontas. Oh. Sim, é muito interessante. Não, e você, se o senhor sabe, mas elas obedecem as pontas das folhas dessa árvore, elas vão ficando as pontas ficam maiores ou menores de acordo com uma precisão muito grande, assim, uma proporção matemática muito interessante. Olha, e engraçado, eu estou percebendo que a casca assim, do tronco da árvore, ela tem também umas bolotas. Sim, mas não põe a mão. Sim, mas por quê? Porque essas bolotas elas ficam preenchidas com substâncias que são altamente tóxicas. Sério? Sim. Sim, sim, sim. Se o senhor tivesse o azar de ter um ferimento na sua mão e um pouco
do sumo, né, dessas bolotas que ela tem, vazasse para sua corrente sanguínea, o senhor poderia morrer em poucos minutos, poucos segundos até. Caralho, É quem teria verdade. uma árvore dessa, hein, cara? Caraca. E o senhor tem essa árvore assim, na sua casa, para quê? Não, eu gosto de árvores exóticas. Enfim, entendo. Muito bem, muito Em bem. Tokelau, é tropical Tokelau? Tokelau é tropical. Ah, tá. Bom, o senhor coleciona, o senhor também gosta de outras coisas exóticas, por acaso? Ah, eu coleciono armas exóticas. Ah, que Cara. interessante. E eu poderia ver essas armas? Elas ficam numa sala, eu vou levar o senhor, eu tenho coisas muito interessantes. O senhor veja aqui, por exemplo, esse aqui é um arco e flecha dos nativos Bururu, da Nova Zelândia. Ah, olha que coisa interessante. Eu nunca tinha visto isso. E isso aqui é um tacape, usado pela tribo dos índios. Deixe-me ver aqui que eu tenho anotado tudo direitinho, não lembro de cabeça de todos, né? São várias Mas tribos, né? Sim, sim. os iroqueses da Certo. América. Uhum. Olha que coisa interessante. E esse machado, esse aqui é um típico machado das tribos celtas. Olha, os celtas que hoje em dia vivem em cidades, sim, mas alguns ainda guardam a antiga arte de fazer machados. Olha que coisa curiosa. Olha. Mas tem uma coisa faltando aqui, não é? Tem uma parte aqui que não, parece que não tem nada. Não, ali tinha uma zarabatana de Tokelau. Ah. Ah, uma zarabatana de Tokelau. Que coisa interessante. Sim, sim, o senhor já deve conhecer a história da ilha, que tem 200 metros quadrados e meia dúzia de habitantes, mas eles inventaram essa arma lá e ela se espalhou depois, começou a ser usada em todos os lugares do mundo. Não, eu não conhecia essa história, é muito interessante. Olha, curioso, E, sim. e, Ele está aproveitando para e dar o uma aula senhor, de mas botânica também, né? Claro. o senhor, por acaso, eu não soube da comunicação do roubo dessa arma exótica. Todos os casos passam por mim aqui da região. Não, eu não sabia quem poderia ter roubado essa zarabatana. E, enfim, eu achei melhor, que achei que não tinha necessidade de comunicar o roubo. Entendo. Ah. Certo. Muito bem. E eu posso saber o que o senhor estava tratando com o rapaz, o Norton, ali, a hora que eu cheguei? Esse assunto é íntimo, é um assunto entre meu e dele. Eu não tenho que dar satisfação da minha vida pessoal. Sim, mas o senhor está conversando com um investigador da Scotland Yard. E eu acho que é relevante. Sim. Não, estávamos aqui conversando a possibilidade dele pedir a mão da minha filha em casamento quando passar o luto dela. Ah, entendo, sei. E quais acordos assim seriam favoráveis à família para que essa possibilidade, né, esteja, né, interesse de alguma maneira para o pai, né? O Norton é um cara rico e tal. Como é que é? Como é que funciona essa questão de grana, né? Porque é o que muito se fala, né? Uhum. Então, Porque ele é de uma família que eles são uma família rica da Europa Oriental. O nome dele é Norton Kaspersky. Kaspersky, ó, tipo da Isso, realeza kasperskiana, talvez. As pessoas querem muito ascender socialmente, né? E ter ligações sim, com a realeza. isso. Os Kaspersky, que o Norton é um deles, eles têm uma empresa que trabalha com proteção e segurança. Ela chama Avira, A Vira, né? sei. Avira Segurança. Só te dando feedback do chat aqui. A Marta falou, se o senhor Ford tem o veneno e a arma dentro de casa, elementar, né, meu caro Dedê? E a Karen diz assim, vai casar filho, o defunto nem esfriou. Porra, né, cara, né? É muito suspeita a atitude dele, Marcos. Sim, sim. Mas o investigador, o Demian, ele está tendo sérias dificuldades de achar aí o que pode ligar um fato a outro, né? Se ele é um brilhante investigador, ele deduziu muito rápido que a causa da morte do cara foi um dardo, né? E agora
mas agora ele está tendo alguma dificuldade em perceber ali qual pode ser o fio de ligação entre uma coisa e outra, Sim. né? Mas ele já tem E elementos que possa implicar o pai e fazer a denúncia, né? ele está pensando seriamente em acusar, né? Uhum. Sim. O, o pai. Porém, acontece o seguinte: nesse momento entra Jack. Ela Olha. chega, ela tinha ido dar uma volta no vasto campo ali, né? Que a propriedade ali dos Sting Homes, eles têm né? É uma mansão e ali tem terra suficiente para você. Praticamente um Maranhão ali, né? Que eles têm no fundo da casa deles. Praticamente o E Maranhão. Ah. praticamente um Maranhão. E, e muito bem. E a, a Jack, quando ela volta, ela olha para o Norton, né, e diz: O que você está fazendo aqui outra vez? E papai, eu já disse que eu não quero esse homem aqui mais na nossa casa. E o senhor Ford vira para ele e fala: Tenha respeito com o seu futuro marido. Cara, não, Marcos, tá muito cruel essa história. Até o chat tá falando aqui, pô, coitado, né? O cara nem mal morreu. E aqui, ó, a Karen diz, ó, quando o Poirot e o Sherlock estão ocupados, só sobra os DD da vida, hein? Os DD, Uhum, o Demian, né? O DD. isso. E aí, diante de tudo isso, o Dedê olha e fala, pensa um pouco e chega à seguinte conclusão: eu já sei o que aconteceu. De uma dessas árvores foi extraído o veneno e a zarabatana que foi roubada foi a zarabatana que foi usada no crime. Certo. Aí o pessoal fala: Nossa, o senhor o Será senhor um é gênio, realmente né? um detetive. O senhor é um gênio. Aham. Sim, sim, imagine. Eu sei que demorou muito, foi muito difícil chegar a essa conclusão. Com tantas E evidências, a né? pessoa que roubou a zarabatana provavelmente é a mesma pessoa que cometeu o crime. Ai, meu Hum, Deus. E aí? certo, nossa. Então o senhor vai ter que conseguir descobrir quem foi que roubou a zarabatana, não é? Porque nós nunca conseguimos saber quem foi. Pois é, eu quero conversar com todos os empregados da casa, Ah, isso aí tá muito Sherlock Holmes, adorei. né? Certo, certo. A casa tinha apenas 72 empregados. Felizmente, dois estavam de folga nesse dia. Ah, Né? Então ele começou uma longa série de entrevistas em que os empregados iam contando para ele todas as fofocas, o pessoal da cozinha, o pessoal que fazia a coordenação dos mordomos, né? Como é que é o nome da o- pessoa que coordena os empregados de uma casa? ó, costuma ter quem eu assistia muito Downton Abbey, né? Quem coordenava os empregados, assim, os camareiros e tal, era o mordomo, né? O mordomo-mor. E também tinha uma Isso, governanta, né? Que isso, coordenava as exatamente. empregadas, né? Exatamente. E ele ficou ali, o Dedê, escutando longamente é, todas as fofocas e intrigas que aconteceram ali na casa ao longo de 30 anos. E Caceta, né? isso foi demorando Pensei que esse vários caso já dias. estava resolvido, né? E Por isso que foi ele resolveu demorando. mudar o sentido da Calma que investigação dele? estamos chegando na solução. Certo. E isso demorou várias semanas, porque ele, na verdade, começou a ficar interessado nas fofocas, todas que os empregados tinham. Olha, sim. E começou a escrever um livro sobre isso. E esse livro, é, é, um dia, vai receber o nome de Sting Holmes Abbey. Enfim, Stig Holmes Abbey. Aham. mas isso não vem ao caso. O que ocorre é que, num dia em que ele estava ouvindo as fofocas dos empregados, escutou-se um grito desesperado. Quando Sim. ele chegou na sala, estavam o senhor Ford Sting Holmes morto no chão e o Norton Kaspersky também morto no chão. Ambos estavam com dardos enfiados nos seus pescoços. Olha, caramba.
Interessante, hein? Agora eles viraram vítimas. Temos então três Isso. vítimas mortas por provavelmente uma zarabatana, assim, Ao com lado gatos. deles estava Jack, com uma expressão vazia no rosto e segurando a zarabatana nas mãos. E com as mãos exalando um forte cheiro do veneno. Gente, olha a Jack, cara. A Jack é uma mulher muito frustrada, assim, compreendo plenamente. Uhum. Nossa. O Dedê se aproxima dela e fala: Jack, por favor, me entregue essa zarabatana. Jack coloca a zarabatana na boca e assopra, mas não sai nada porque ela esqueceu que não tinha mais dardos. E aí É. ela sem saber o que fazer, entrega a zarabatana na mão do nosso amigo Demia, o Dedê, Tá rolando até e uns fogos aqui, ele ó. Tu tá chegando no final da história, tá até uns fogos, o pessoal soltando fogos lá, tá E vendo? ele diz: Mas Jack, por É. que você fez isso? Por que você matou seu pai? Por que você matou o Norton? Porque o Norton e o meu pai, tramaram a morte do meu noivo, do Fox. Enquanto ele estava corajosamente tentando evitar que uma criança fosse morta por um touro, Oh, coitado. Oh, atingido pelo coitado. antrax. É. Eles dois aproveitaram que ele estava no momento indefeso e dispararam um, um dardo envenenado nele. E foi por Cara. isso que ele não conseguiu ter agilidade para escapar do touro. Nossa, bicho. Ah, Não, eu entendo. jurava que ela tinha matado o cara também, meu. Que ela descobriu que ele dava os pulinhos dele, né? E tinha matado o noivo também, né? Mas, mas por que eles. Mas como você descobriu isso? Eu encontrei a zarabatana escondida nas coisas do meu pai. E encontrei duas bolotas da tal árvore raspadas e a raspa delas colocada num vidro com amônia. Com amor. Ah. Adoro a E ele, ciência e que tá ele, rolando aqui. É. e ele usava essa. E aí só era para extrair o veneno. Exatamente. Mas por que você acha que eles teriam matado o, o Fox? Porque, na verdade, o meu pai queria juntar a firma de importação dele com os navios que a família Kaspersky trouxe quando Ah. vieram para cá, da Europa Oriental. Já o Fox, o meu querido Foxworth, ele era de uma família de comerciantes. Ele tinha um bom dote, era uma família tradicional, mas o interesse do meu pai era muito mais que eu me casasse com o Norton. Mas eu disse que não suporto esse homem, que preferia morrer a casar com ele. Porra, caramba! O pessoal surpreendeu as pessoas, hein? Porque a Marta falou, ó, meus suspeitos foram eliminados. E a Karen até comentou que tinha muitos empregados naquela ilha. Porque tu viu, é meio Downton Abbey essa história aí. Tem Uhum. essa vertente. Ah, legal, interessante. E o que acontece? O que acontece com um criminoso nessa época? Como será punido, né? É... É, bom, a história. Não sabemos ainda como foi o julgamento de Jack, porque a nossa história termina com ela sentada numa poltrona da casa, ao lado do inspetor. Ela está contando suas desventuras e chorando copiosamente por conta de toda a tragédia que aconteceu, enquanto o inspetor está com um lencinho de seda, com um perfume Malbec, enxugando as lágrimas de Jack e segurando a mão dela e dizendo: eu serei testemunha de que você cometeu esse crime sob forte comoção e para vingar do horrível assassinato que o seu pai e o seu pretendente cometeram. E enquanto fala isso, ele aperta assim cada vez mais fortemente a mão de Jack, e o que faz ela também soltar a mão dele e devolver o lencinho com perfume de Malbec. E a nossa história termina aí. Caraca, nessa história é foda que tu vê que não há justiça nesse mundo, né, meu? Que os ricos e tal, e os nobres acabam sempre se safando, né? Ou seja, ele sentiu pena dela e tal, e deixou meio claro até que, né, que dependendo se ela voltasse seus favores pra ele, talvez ele deixasse para lá, né? A Marta até diz aqui, ó, pobre Jack,
deixe-a na inocência de acreditar na morte fictícia do Lord Fox. Cara, meu, então, que situação. Então, pior é que ninguém contou pra ela, né, meu? Ela foi só matar porque ela descobriu que, na verdade, o pobre noivo dela tava se esforçando, que era um lorde, assim, mais inverossímil possível, né? Imagina Uhum. um lorde que suja as mãos, né? E tal, assim, e vai mexer com um cavalo, com um porco e tal, né? Isso é coisa da. Mas eu gostei da história, interessante, né? Interessante, né? As tuas histórias, elas têm muitos aromas e cheiros, né? E tal, e uma profusão de coisas Uhum. assim que você tá numa verdadeira história Jane Austiana, eu diria, né? Espera a gente ter que fazer alguma sobre a baixa Idade Média que tu vai ver os cheiros e os aromas que vai ter na Argue, argue, não história. quero, não quero. Ó, a Karen diz aqui, ó, mas olha só que fofoca boa que essa história virou na boca de todos os 70 empregados. Imagina, cara, o Downton Abbey lá, as fofocaiadas da braba, né, meu? Eu ia pegar os empregados e ia botar eles falando, fazendo umas fofocas também. Sobre isso daí, eles vendo que as pessoas. Que os empregados sabem tudo, né? Nas histórias. Eles Uhum. sabem tudo, eles Sim, sim. veem, eles lavam as roupas, né? Eles sabem mais do que os lords e as ladies imaginam, né? Uhum. Eles sabem quem tá com diarreia, eles sabem quem tá Credo, bebendo não, não, não. demais. É, eles lavam Ó, as roupas, a né? Karen, a Karen diz aqui que as suas histórias têm nomes muito difíceis. É, eu também achei que ele devia estar anotando, no mínimo, viu, Karen? Porque Isso. eu Não, é sou do que. tipo que eu começo a esquecer tudo. É, eu tenho nomes bem mais fáceis que ele. É meio José, João, entendeu? Uhum. É meio assim. É que nas histórias da Jane Austen, nessas histórias da época vitoriana e tal, todo mundo tinha esses nomes, né? Eu sou o Foxworth Stirling Holmes, É, mas detalhe, terceiro, eles né? nunca falam os primeiros nomes. Porque se você for ver nas histórias, até os próprios empregados em Downton Abbey, eles ficam se tratando sempre pelo sobrenome. Você saber o primeiro nome de alguém é uma coisa muito íntima, entendeu? Tem essa parada aí, mas eu gostei da história. Gostei, né? Mas me deu aquela frustração de você ver mais uma história onde o rico vai se dar bem no final. Ela vai matar, matou todo mundo, vai ficar com a grana do pai, né? Quem sabe vai ser feliz, né? Pela primeira vez, né? Porque as mulheres tinham Uhum. esses casamentos arranjados, né? Mas eu gostei sim da história, ficou muito boa, ficou muito boa. Muito bem, Ficou muito boa. Eu muito acho que eu não bem. fui uma boa ouvinte, assim, que eu ficava meio na dúvida com algumas coisas e tinha que perguntar, né? E Ah, mas a tal. pergunta ajuda a esclarecer as coisas, né? E para quem tá escutando também, né? Nossa, e hoje não sei vocês aí, ô Karen, Marta, tá um calor aqui insuportável. Eu desliguei o ventilador aqui, eu tô até desentendida aqui. Tô nem sabendo o que eu tô falando mais. Mas muito bom, cara. Então esse é o caô, né, Marcos? É o caô de hoje? Uhum. Ó, Esse foi o caô de hoje, né? o É próximo todos caô os, vai ser nós dois, hein? Ó lá, ó uhum. lá. Todos os fatos, nomes, situações aqui citadas são total e completamente mentirosos assim do início ao fim, né? Mas, né? Inverossímeis, inconsistentes, né, e tal, algumas vezes, né, mas eu até achei que esse Isso, mas investigador era meio burrão, né, que não é possível, tava tudo na cara dele, meu, e ele ficava assim ainda, tá, tô ouvindo, recebendo aula de botânica, e o caramba, falei, cara, esse investigador é muito anta, né, meu, é, o- é o, é você o, é veja. o Demian, além de investigador, ele era meio filho do demônio também, né? E tal, com o nome desse aí, né? O Demian. Não, e você vê a impressionante eficiência da Scotland Yard, né? É algo assim que É. incrível. Não, e fala das tuas referências agora. Sabe que é uma coisa legal? Opa, cuidado. Toma água, toma água. Fala das tuas referências. Eu lembro que tem um filme com o Benedict Cumberbatch que ele fica realmente tem a parada de Anthrax, né, no filme, né? Eu não sei se Isso, o na era ataque dos cães. Ataque dos Cães, né? Eu não sei se na era vitoriana tem essa parada de Anthrax. O pessoal já sabia o que que era e tal. Mas na época ali, porra, aí o que é aquilo? Anos 20? Por aí? 1920, um negócio assim. A pessoa já sabia o que que era Anthrax e o perigo do Anthrax, inclusive, né? E Uhum, tal, pra sim. gado e tudo. É interessante, né? É interessante saber assim. A brincadeira é essa, né?
é você tentar encaixar esses elementos dentro de uma história. Eu acho que tu conseguiu encaixar tranquilamente, sim, com toda certeza. Muito Ah, bom, fico gente. feliz. Muito bom. Opa, ó, a tosse vai sair no podcast, hein, Marcos? A tosse vai sair no podcast. É isso, gente. Então, olha, obrigada. A gente vem chegando aqui no final do nosso caô. Obrigada pela paciência, viu, Marta, Karen? Poxa, olha lá, a Marta tá até te parabenizando aqui, ó. Parabéns, Marcos. Eu fui surpreendida com tantos sentimentos. Susto, medo, suspense e até ri muito. Valeu demais esperar essa história. Obrigada lá, viu, Ah, Marcos? eu agradeço muito pela paciência de vocês com os nossos problemas técnicos, pelo carinho Ixi, também, viu? sim, E é sim. isso aí, estamos aí para falar esses besterol para o pessoal se divertir na É, medida do como possível, é né? que é? O subtítulo do podcast é Só Mentira e Papo Furado, viu? É isso mesmo. Uhum. É mentira e papo furado. E, cara, é ótimo poder fazer isso aqui. Quinta-feira que vem, então, nós dois juntos vamos contar uma história, né? Pra poder, né, verificar aí o que dá pra fazer. Tomara que fique sempre cada vez mais complexo, né? A gente vai tentar fazer isso. E caramba, muito obrigada novamente, tá? Para quem tá acompanhando, para quem tá acompanhando no podcast, segue na Twitch, tá? Porque chegamos, acho que aos 60 seguidores, isso é muito legal. Poxa, que bacana. Agradeço do fundo do coração, porque lembra, a gente estava tentando chegar nos 50, né? Porque Uhum. a Twitch, quando você chega nos 50 seguidores, eles, vamos colocar assim, eles demoram mais um pouquinho para pagar, né? Mas o que eu tô fazendo? Como a Twitch apaga, eles são danadinhos, eles apagam mesmo, demora, sei lá, 15 dias, 20 dias, eu coloco no YouTube. O YouTube não apaga. Então eu vou deixar no YouTube também e também vai para o podcast, tá? É só seguir, tá? Me segue lá no Twitter, eu tô lá como Angel Masmorra, o Marcos está como Noriega Marcos, tá? E para quem por acaso não conhece o nosso trabalho, a gente tem um podcast de cinema, tá? Cinema alternativo, séries clássicas, é a nossa parada, a gente pesquisa cinema bastante. E olha lá, a Marta falou aqui, aguardaremos o lançamento do livro do detetive Dedê. Muito bom, vai ser um livro cheio de, né, de voleios, né, de coisas que estão na cara do Dedê, ele não saca, né, esse bobo, né. A Karen diz aqui, ó, agora eu quero um título para essa história com duas palavras, tipo, olha, orgulho, preconceito, razão e sensibilidade. Pode, confia, fica aí, confia, que a gente sempre faz o brainstorm do título, assim que a gente acaba a gravação, o Marcos vem aqui, eu falo, e aí, Marcos, qual que é o título? Aí vai ser algo sim nesse gênero, viu? Pode ter certeza. Uhum. Muito bom. E então é isso, gente. Chegando no final, né? Recomendar para vocês, por favor, né? Sigam a gente aí, que a gente tem esse podcast de cinema tão legal. A gente pesquisa cinema. Esse ano a gente já definiu aí o podcast especial de Halloween. Seria Nollywood, né, Marcos? Só que não conseguimos. Olha, acesso aos filmes. Foi bem difícil e a gente acabou indo para a Colômbia. Então, se você está escutando aqui, você já vai saber qual que é a temática do Halloween da gente desse ano. Então, a gente tem bastante material, são muitos podcasts, gente. É só acessar masmorracine.com.br ou procurar a gente no Spotify, tá? Como Masmorracine ou como Cineclube da Masmorra, tá? Para quem puder, claro, eu sempre falo sobre a campanha tá aí. Estamos aqui persistentemente, né? Feito disco arranhado, sempre lembrando da campanha. Se você puder, colabora com a gente, tá? A gente tem apoio mensal, que você doando a partir de R$ 10 no Padrim ou no Apoia-se, ou por Pix também, que a gente tem o Pix, que é apoiomasmorra@gmail.com. Você participa do sorteio, tá? Vai rolar um sorteio de uma ilustração que o Marcos, aqui, esse querido, ele faz ilustrações maravilhosas, pinta muito, desenha muito. E ele fez uma belíssima ilustração que a gente vai sortear. Vamos entregar emoldurada, tá? Para as pessoas. Então, se você puder, se você estiver chegando no finalzinho, por favor, nos apoie, tá? Que você apoiando a partir de R$ 10, você já participa automaticamente do sorteio que vai acontecer assim que a gente terminar os nossos podcasts sobre a lei da imaginação, tá? A gente já está quase na metade, né, Marcos? Sim. Estamos chegando na metade. Quando for o último programa, que a gente faz o top 10, né? Dessa vez vai ser um grande top 10, né? Porque vai ser o top 10 e também uma análise de todas as temporadas, né?
Mas a gente vai fazer uma live na Twitch, no YouTube e vamos fazer o sorteio, tá? Então, por favor, colabore, tá? Colabore que você, além de nos ajudar a tentar montar esse computador, você ajuda a manutenção do nosso site, que a gente paga o site mensalmente, tá? Então, é uma maneira de você manter o nosso trabalho vivo e você ainda consegue uma lembrança bonita aqui, feita com muito carinho pelo Marcos, tá? E Marta, Karen, Oliver, que tá aí também. Grande beijo, gente querida. A gente vem então finalizando essa live e a gente se encontra aqui na Twitch terça-feira, tá? Que eu faço a live falando sobre a série Hannibal, na terça-feira às 9 horas da noite. E claro, vocês sabem, né? Tá saindo os podcasts de Além da Imaginação. Sai amanhã, sexta-feira, e também sai segunda, tá? Então é só seguir a gente nos nossos feeds, tá bom? Então um beijo, gente querida. Tudo de bom para vocês, um ótimo final de semana. E a gente se encontra na próxima live, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e não matem ninguém. Um beijo, tchau, tchau. Beijo, Karen. Beijo, Marta. Tchau, Até, tchau, tchau. tchau.